Glória a Deus, aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Gente, vocês têm que se sentir muito honrados, hein? Que louvor é esse? Meu Deus do céu. Ó, Vinícius, sou teu fã, meu amigo. Que isso? Esse cara era da minha cela. Dá licença, né? Gente, hoje temos um pregador internacional, direto do Vila 3. Ele, nosso pastor Rafael Ramos. Pode aplaudir ao Senhor pela vida dele. Muito bom. Internacionalmente, direto do Vila 3 para Via Láctea. Quem está feliz de estar aqui nessa tarde? Não, vou te dar mais uma chance. Quem está feliz de estar aqui essa tarde? Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala: metade da minha alegria é porque você sentou do meu lado. A outra metade é quem está do outro lado. Vira para o outro lado então, fala: você é a outra metade, meu irmão. Aleluia. Que alegria. Aí, o louvor estava gostoso mesmo. Vamos falar a verdade. Vocês têm que me avisar a paleta de cor, gente. Vocês vêm tudo de branco, eu venho de preto. Fica parecendo que eu sou do contra o negócio, né? Ai, gente, que bom. Olha, vamos para a palavra. Quem já está animado pela palavra de Deus, eu queria te incentivar a pegar uma canetinha, um papel, ou o seu celular mesmo. Todas as mensagens ministradas nesse púlpito são de ensino, mas algumas são mais puramente de ensino ainda, como é a de hoje. Hoje eu quero falar sobre discipulado. Quem gostou da temática? Discipulado. Vou dar um tema para a palavra já. A gente vai ler em João capítulo 14, versículo 1. Muito feliz pelo que o Senhor tem feito. Hoje, quem está casando hoje é Davi Lucas. Davi Lucas, e quem diria, hein? Se Davi Lucas casou, você também pode, meu irmão. Há esperança para você. Obrigado, Mari. A esperança para o ferido, como árvore lançada, lanada pela dor, ainda que vai virar louvor, envelheça e no chão abandonado. Olha para quem está do seu lado e fala: a esperança para você, aleluia. Por essa razão nosso pastorzão não está aí. Daqui a pouco ele deve estar chegando, talvez para o culto das 7, deve estar comendo um salgadinho essa hora. Aí eu fui escalado, vê? Eu podia estar lá comendo um salgadinho, né? Mas vou confessar que eu prefiro estar com vocês. Esse final de semana eu fiz 2 casamentos. Quem mais casou esse final de semana? Ontem casou PV e Aline. E sexta-feira casou JM e Carol. Mais do que nunca, há esperança para você. João 14, versículo 1. Jesus aqui está começando a explicar para seus discípulos, não apenas que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, mas que ele também vai embora. Jesus está explicando: galera, eu não vou ficar com vocês, eu vou embora. Mesmo que vocês se entristeçam com a minha morte, se alegrem com a minha ressurreição, vai ficar triste de novo, que eu vou embora. Mas não fiquem preocupados. Versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Só isso aqui já é motivo para a gente dar um glória a Deus, porque na casa do pai tem lugar para a gente. Tem lugar. Na versão NVI diz: na casa do meu pai tem muitos aposentos, tem quarto para todo mundo. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Vocês conhecem, ou na versão Almeida, vós conheceis o caminho para onde eu vou. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Torne ela viva para nós essa noite, em nome de Jesus, amém. Vocês querem ficar comigo? No terceiro culto vocês ficam então?
liberados. Obrigado, meninos. Eu imagino como não devia estar confusa a mente dos discípulos. Porque ninguém quer perder Jesus. Quem é que quer perder Jesus? Ninguém. Jesus está falando, eu vou embora. Vocês não vão mais me ter. E aí Jesus quer explicar para os discípulos, para não ficarem preocupados, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu acho que a pergunta dos discípulos, lembra, gente, que foram 3 anos de discipulado intenso. Jesus discipulou os discípulos, os apóstolos, por 3 anos. Esse discipulado era intenso. Os apóstolos viviam com Jesus. Não é aquele discipulado, vamos marcar um cafezinho, vamos marcar um papo. Não, não é um papo. Eles moravam com Jesus, peregrinavam com Jesus de cidade em cidade. Então aqui eu acho que no coração dos discípulos começa a ter uma preocupação. Será? E agora como é que vai ser? Jesus vai embora e a gente vai ficar aqui sozinho? E aí? Aí eu acho que levanta uma pergunta sobre discipulado que eu quero que você anote, porque vai ser o tema da nossa palavra de hoje. O tema da palavra de hoje é: quem há de me discipular? Quem vai me discipular? Quem há de me discipular? Eu recebo muito gabinete pastoral, a pessoa falando assim, poxa, pastor, eu não tenho ninguém para me discipular, eu não sou discipulado por ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer, pastor, eu queria alguém para me discipular, eu queria alguém para caminhar comigo, pastor, eu já troquei de discipulador, isso, aquilo, outro. Qual é o propósito da minha palavra de hoje? Por isso que eu disse que era uma palavra de ensino. É determinar os parâmetros bíblicos do discipulado verdadeiro. Para você nunca falar, puxa, não estou sendo discipulado. Pelo contrário, você aprender com a palavra o que é verdadeiro discipulado. Então, o tema da palavra: quem há de me discipular? Quem vai me discipular, pastor? E agora? Continuando aqui no capítulo 14 de João, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, Biel, se você puder só dar mais um pouquinho de retorno para mim. Se vocês me amam. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 16. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Quer dizer, o Espírito Santo já estava agindo na igreja, mas ainda não habitava dentro de cada pessoa. O Pentecoste, como a gente chama, ainda não tinha acontecido. 18. Não os deixarei órfãos. Alguém dá uma glória a Deus, por favor. Mas voltarei para vocês, e dentro de pouco tempo o mundo não me verá, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. E aí eu queria trabalhar essa noite as muitas camadas de discipulado que Deus quer que a gente passe. E a primeira delas está no texto que a gente acabou de ler. Jesus disse que ia embora, mas ia deixar quem no lugar dele? Me ajuda, igreja. Quem no lugar dele? O Consolador, que é o Espírito Santo. Anota, por favor. Discipulado do Espírito Santo. Todo crente tem que ser discipulado pelo Espírito Santo. Não existe pastoreio que resolva a ausência de um relacionamento com o Espírito Santo na sua vida. Não existe célula que resolva a ausência do Espírito Santo na sua vida, ou a ausência de um relacionamento íntimo. A maioria dos irmãos aqui já passou pelo nosso curso de membresia, e na aula 4 você aprende o tripé da cultura da Rema. Qual é o tripé da cultura da Rema? Vida devocional, célula e voluntariado. Mas por que vida devocional em primeiro lugar? Porque se você não conhece a Deus intimamente, não tem pregação de domingo que resolva, meu irmão. Você já deve ter ouvido alguém dizendo assim, fulano de tal é minha cobertura espiritual. Já ouviu isso? Não é que o conceito de cobertura esteja errado, mas a nomenclatura está errada. Cobertura espiritual, quem te dá é o Espírito. O nome já diz espiritual. Quem te dá cobertura espiritual é o Espírito Santo. Uma vez eu fazendo um gabinete, o irmão chegando aqui na igreja, pastor, a igreja de onde eu saí, o meu pastor disse assim, agora que você está saindo de debaixo da minha cobertura, você está vulnerável. Falei, rapaz,
E aí o camarada trata a cobertura como se fosse um guarda-chuva. Aí o pastor fala para ele assim: eu sofro ataques para que você não sofra. Não é muito bem por esse caminho não, meus irmãos. Deixa eu ensinar os irmãos com carinho. Quem te cobre espiritualmente é o Espírito Santo. O que te guia, o que te guarda é o sangue do Cordeiro. Você é lavado, vamos lá, igreja. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E não tem cobertura de homem algum, a não ser Cristo Jesus, que te cubra de toda maldição, de toda mandinga, de todo mal olhado, disso, daquilo, daqui, toda feitiçaria. Você é guardado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Alguém dá glória a Deus? Então não deixa ninguém te manipular, não, porque olha só, se você sair da minha cobertura. Agora, calma, existe cobertura pastoral, ok? Sou teu pastor, seu pastor pode te ajudar. Existe isso. Aliás, lá na frente a gente vai ver sobre o discipulado pastoral, a gente já vai falar disso já. Ou seja, existe uma cobertura no sentido de intercessão. Quem aqui teve o privilégio de ter uma mãe intercessora? Entendeu? Não é uma cobertura? Claro que é uma cobertura, claro que é uma guarda do Senhor. Mas cobertura espiritual, corrige aí, meu irmão. Cobertura espiritual, quem te dá é o Espírito Santo. João capítulo... A gente ainda tem mais texto no 14, mas eu acho que... Vamos no 16, só para a gente ganhar tempo. João 16, versículo 5 no telão, para a gente adiantar. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês deve me perguntar para onde vais, porque falei essas coisas e o coração de vocês se entristeceu. Jesus está se referindo a João 14, que a gente acabou de ler. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está dizendo, se eu fico aqui em carne, é pior para a igreja. É verdade. O que hoje, a expansão do Evangelho, através da presença do Espírito Santo, seria impossível se Jesus estivesse num lugar só. Não é verdade? Se Jesus estivesse em carne e osso aqui, como é que ia ser? Todo mundo ia querer peregrinar para aquele lugar, né? Supondo que, imagina que Jesus habitasse em Vila 3. E aí, todo mundo ia querer peregrinar para Vila 3. Como peregrinam muitos para Meca, como peregrinam muitos para Aparecida do Norte, como peregrinam muitos para Jerusalém, num intuito religioso. Não, com o Espírito Santo de Deus não tem mais peregrinação para outro lugar. Pelo contrário, ele habita dentro de nós. O Evangelho no planeta Terra é a única expressão religiosa onde seu Deus veio morar dentro de você. Alguém dá uma glória a Deus aí. Então, esse é o primeiro discipulado que você tem que ter do Espírito Santo. 7 diz, eu vos afirmo, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador, o Conselheiro, não virá para vocês, mas se eu for, o enviarei. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Não é possível, meu irmão, que o Espírito Santo de vez em quando não te dá uma alfinetada, uma incomodada e fala coisas que pastor nenhum poderia te ajudar. Pastor nenhum poderia resolver, o Espírito Santo vai naquele lugar. Às vezes é uma área da sua paternidade mal resolvida no passado, às vezes é uma área da sua criação, às vezes é uma área, e às vezes é uma coisa que você não sabe. Psicólogo nenhum pode resolver isso. Muitas coisas um psicólogo pode resolver, mas tem coisas que ninguém pode. Só o Espírito Santo. Às vezes você está na frente do seu espelho e você fala, a roupa que eu usei minha vida inteira e nunca vi problema, hoje vejo. Quem já se sentiu assim? Já olhou e falou assim, isso aqui não... O Espírito Santo está me incomodando, sei lá. Essa semana eu recebi um irmão da nossa igreja, pastor, ele trabalha numa área de entretenimento e ele tinha uma festa que ele não gostava de ir, mas ele era fornecedor, ele era um funcionário, ele trabalhava nessa festa. A festa, sim, é uma festa do mundo, mas também não é nada, meu Deus, né? Não é nenhum bordel, nada do tipo. Mas ele não gostava de ir por causa do ambiente e tudo mais. Mas ele falava, pastor, aquilo nunca me incomodou. Eu sempre fui lá, fiz a diferença. E é verdade. Ano passado, inclusive, ele voltou de lá dessa festa com um baita testemunho de uma revelação que Deus deu para ele. Ele liberou uma revelação para uma pessoa que estava lá. E a pessoa estava zoando tudo, zoando o plantão. A pessoa começou a chorar, sendo quebrantada pela palavra profética que Deus liberou através dele. Ele chegou para mim essa semana e falou, pastor, a gente sempre foi lá todo ano.
Mas esse ano o Espírito Santo nos guiou a não ir mais e não aceitar mais trabalhar nesse tipo de lugar. Quem poderia dizer para ele não trabalhar lá? O pastor? Você não vai lá não, está proibido. Não, o Espírito Santo o impeliu disso. Quem aqui teve coisas na sua vida que não foi nem pastor, nem esposa, nem marido, nem pai, nem mãe, que te mandou parar, mas o Espírito Santo falou, filho, tem que parar, agora tem que parar com isso. Glória a Deus, somos uma igreja pastoreada. Eu falo isso em nome de todos os pastores da igreja aqui. A Rema é uma igreja pastoreada pelo Espírito Santo. O maior e melhor pastor dessa igreja, nós sempre vamos falhar, mas o Espírito Santo nunca falha. A ele seja honra, glória e louvor. Diga amém. Número 2. Pastor, então eu sou guiado só pelo Espírito Santo. Você já viu dar ruim, não já? De uma pessoa fala assim, estava sentindo de Deus. Aí começa, né? Não, Deus falou comigo que eu vou casar com você. Hã? Você não tem opção, Deus já falou comigo. Então nós não podemos ser guiados só pelo Espírito. Ok? Precisamos também, anota por favor, número 2, todo crente deve também ser discipulado pela palavra. A palavra tem que te dar uns tabefe de vez em quando, diga amém. Quem já tomou um assim, paf, se abriu o texto, virou a página, meu Deus do céu. 2 Timóteo 3,14, Paulo falando com Timóteo, quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. 15. Porque desde criança você conhece as santas letras, que são capazes de te tornar sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Capítulo 4, versículo 1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino, eu te exorto solenemente, prega a palavra, Timóteo. É Paulo dando uma sacudida em Timóteo, dizendo, Timóteo, você precisa ser firme na palavra. E vou falar para alguns crentes, tem coisa que você está pedindo a opinião de Deus, mas Deus já expressou a opinião dele sobre esse assunto na palavra. Deus não vai fazer aparecer um telão de LED angelical na sua frente, dizendo, esta é minha vontade. Você imagina, pastor, eu estou orando assim, estou sentindo de Deus que é para eu terminar meu casamento, entendeu? Meu marido já não é. Aí imagina a esposa chegando para o marido, amor, eu senti no Espírito Santo que é para a gente acabar com os casamentos. Aí o marido fala, testificou. Existe um equilíbrio, igreja. Se a gente for só para o lado místico, ou espiritualizando tudo, a gente vira fanático, sim ou não? É tudo espiritual, tudo é demônio, tudo é anjo. Eu falo muito com a galera, falo muito sobre isso, que nem tudo que é simbólico é profético. Eu posso pegar um arco e flecha aqui, não posso? E falar assim, olha, vou dar de exemplo, didático. Olha, se esticar esse arco, e se eu apontar essa flecha, assim Deus vai fazer na sua vida também. Deus vai te esticar. Eu posso até usar. Mas não dá para todo mundo agora, vai distribuir o arco profético. Aí todo mundo vai para casa. Aí chega em casa, chega no quarto do marido, eu declaro. Quarto do filho, eu declaro. Aí escapole, pum! Pelo amor, né, gente? Aí, pessoal da dança, né? Aí vem a menina da dança com as espadas assim, ó. Eu amo. Mas nem tudo que é simbólico é profético. Está espiritualizando demais tudo. Por outro lado, se eu for para o outro lado, para o outro extremo, e eu falo, não, é só a letra. É só a letra. Eu não quero nenhuma experiência espiritual. Eu não quero nenhuma visão, não quero profecia, não quero revelação, não quero nada. Eu só quero a letra. Eu viro legalista, eu viro religioso. Eu estou acompanhando esses dias aí
na internet uma discussão, eu me divirto, fico mandando para Carlos a discussão, os caras discutindo para valer, para decidir se quem é pentecostal é crente ou é seita. Eu chego a rir. Eu fico pensando, gente, não tem um gabinete para fazer, não? Não tem um novo convertido para cuidar. O camarada, com certeza. O cara, para sentar em casa, fazer um vídeo de 1 hora no Instagram, argumentando por que a Assembleia de Deus e as igrejas pentecostais são uma seita e não são parte do corpo de Cristo realmente, esse camarada não tem uma vida para cuidar, uma alma para zelar, uma igreja de verdade para pastorear. Não é possível. Vou até dividir os gabinetes com ele. Vou avisar, ó, tiver livre aí, pega uns gabinetes aqui da Rema. Tem uns pepinos aí bem, pegar uns gabinetes bem. Esses dias cheguei para um casal aqui na igreja e falei, vou fazer 21 dias de jejum com vocês pelo casamento deles. Vou botar para esse pastor lá fazer também. Mas que conversa aqui. Não, porque você é isso ou é aquilo. A gente tem posições, tá, gente? Aliás, hoje de manhã formamos a nossa turma do Jornada de Maturidade, que é um curso de doutrina teológica da nossa igreja. Então a gente tem posição para tudo. Ó, a gente crê assim, a gente crê assado. Mas fica uma discussão interminável. Para! Vai pregar o evangelho e ganhar alma para Jesus. Alguém dá uma glória a Deus para me ajudar? Então, não é nem só espírito, nem só letra, mas é a palavra ungida com o Espírito. Você não é discipulado. Quem é que é discipulado pelo Espírito Santo? Mas também é discipulado pela palavra de Deus. Diga amém. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Número 3. Porque todo mundo aqui já passou por um dia que você não conseguiu nem ouvir a voz do Espírito Santo e mal ler a Bíblia você estava conseguindo, de tão fraco na fé que você estava. E aí você há de convir que vai ter um dia que você está fraco no Espírito, fraco na palavra. E agora, pastor? Preciso de ajuda. Quais outras camadas do discipulado eu preciso estar debaixo? Eu preciso estar sendo discipulado. Número 3, o discipulado do pastoreio, que eu disse que ia falar para vocês. 1 Coríntios 4, versículo 15, Paulo está dizendo o seguinte: embora possam ter 10.000 tutores ou mestres, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes, sejam meus imitadores. Paulo está dizendo que ensinar, todo mundo gosta de ensinar. Postar videozinho na internet, ó, Paulo falando de internet. Postar videozinho na internet, todo mundo gosta. Mas cuidar de você, pastorear a sua vida, fazer ali um aconselhamento, um gabinete, preparar a palavra, ministrar a palavra para você todo final de semana, etc, etc, etc. Cuidar da igreja, cuidar do pasto. Eu gosto de lembrar que pastor vem de pasto. Pastor não é aquele que alimenta a ovelha, mas é aquele que escolhe o melhor pasto para a ovelha se alimentar. Ovelha que recebe comida na mão, ou melhor, na boca, direto da mão do pastor, é a ovelha doente. A ovelhinha está lá, machucada, doente, o pastor vai lá e dá na boquinha dela. Por isso que às vezes você vai ver o pastor visitando um irmão, mas não visitando você. Porque você é um crente maduro. E aquela ovelha é uma ovelha doente, que precisa urgente de ajuda. Ou porque você não verbalizou suas necessidades. E aí não tem como alguém saber. Às vezes eu fico sabendo de uma situação que eu falo, gente, por que você deixou isso durar tanto tempo? Deixa eu falar uma coisa. A Rema, por exemplo, nós temos um princípio. Nenhum membro da Rema pode passar necessidade. Não pode faltar comida na sua casa. Pastor, deu ruim, faltou. Verbaliza, filho, deixa a gente te ajudar. O que não pode é você estar passando os piores perrengues do mundo sozinho. O próprio Cristo, sabendo que ia para o momento mais terrível da sua vida, quando ele foi para o Getsemane, Pedro, Tiago, João, venham comigo, passem comigo por isso aqui. Então a gente está aqui para passar contigo passando pela prova, dando glória a Deus. A gente está aqui para isso, vamos passar pela prova juntos, chorar com os que choram. Mas você precisa verbalizar. Então Paulo está dizendo para Timóteo,
mestre vocês têm um monte, mas pais na fé, e aí deixa eu abrir um parênteses com a minha dificuldade, com uma ideia muito patriarcal de discipulado. Eu lembro uma vez, cheguei para um garoto aqui na igreja, falei assim, mano, amanhã tem evangelismo, vamos lá? E ele falou assim, vou pedir autorização para o meu pai, não sei se ele vai deixar. Falei, por que ele não deixaria? Seu pai não é crente, não? Ele, meu pai é daqui da igreja. Só que eu sabia que o pai dele não era daqui da igreja. Falei, que seu pai é aqui da igreja? É fulaninho. Fulaninho é da mesma idade dele. É o discipulador dele. Aí meu pai. Paulo está explicando, filho, não é todo mundo que você tem que chamar de pai, não. Eu entendo, vou dar um exemplo. Nosso pastorzão. Pastor Paulo tem 70 anos de idade, 60 anos de convertido e 50 anos de ministério pastoral. Essa igreja tem 30 anos, faz ano que vem agora 30 anos. São 30 anos que esse homem de Deus tem cuidado desse rebanho. Nada mais justo do que você considerá-lo um pai na fé. Amém? Amém. Agora, ai, meu pai, minha mãe, e às vezes abre porta, desculpa, para manipulação. O cara é manipulado, porque tem alguém que quer assumir um lugar na vida dele. Paulo está explicando, vocês não têm muitos pais, eu gerei vocês em Cristo. Hebreus 13, versículo 7, olha o que o texto diz. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Pessoal da mídia está comigo aí? Coloca lá no telão, não dá mole não. Obrigado. Lembrem-se dos seus líderes, eles estão passando direitinho, gente? Então, salvo pelo gongo, hein? Hã? Tá mesmo? Olha lá, hein? A galera tá vigiando. O texto diz, lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que eles tiveram e imitem a sua fé. Então é mais ou menos assim, pega o casamento do pastor Paulo, da pastora Eliane e sua família, é esse o tipo de família que você quer ter? Segue o exemplo deles. Esse é o poder do discipulado, do pastoreio. Eu vou falar uma coisa aqui, mas eu vou falar com muito cuidado. Com muito cuidado. Muito cuidado. Ninguém que está debaixo de uma liderança é obrigado a seguir o exemplo, ok? Mas a gente acaba seguindo. Que bom por isso. E glória a Deus que você está debaixo de uma boa liderança, filho. Que eu nunca vi, às vezes está debaixo da liderança, onde o pecado é escondido, o pecado é oculto. Pode ver, fica um monte de pecado pipocando toda hora, adultério. Meu irmão, o que tem de gente acobertada, pecando na morte, porque estão seguindo um exemplo que às vezes nem viram, mas é percebido na atmosfera, assim, não estou nem falando de espiritual, não. Estou falando de referência e influência. Então segue o exemplo dos seus pastores. Cada palavra que é ministrada desse púlpito vale muitas vezes, gente. Você não precisa de um gabinete, você precisa anotar a palavra de todo domingo. Você precisava é isso. Ai, pastor, estou precisando de um discipulador. Na verdade, você precisava degustar melhor o que tem sido ministrado aqui na palavra. Então, é o discipulado, eu chamo do pastoreio. Olha só, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Paulo está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo, ensinar, todo mundo ensina. Tem um monte de ensino por aí. Como Paulo disse para Coríntios, para a igreja de Corinto, muitos mestres. Aliás, vou fazer um exemplo para ficar fácil. Quem gosta de ouvir Luciano Subirá. Legal. Fala um outro pregador que você gosta de ouvir. Hernani Santos. Boa. Quem mais? Que isso, gente? Luiz Hermínio. Helena Raquel. Júnior Trovão. Caramba. Essa noite. Camila Barros. Pô, o pessoal das 5 é bem pentecostal, hein? Não teve um Nicodemozinho para salvar aí? Hernani Dias Lopes. Conseguimos colocar Camila Barros, Hernani Dias Lopes e Júnior Trovão na mesma lista.
Rapaz, estamos bem ecléticos, né? E glória a Deus por isso. Só que o que o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, tem muito ensino por aí. Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem há de prestar contas. A sua liderança, seu pastoreio, cuida de você. As pessoas me perguntam assim, pastor, como é que eu faço para saber se eu tenho vocação pastoral? É simples. Tu gosta de ouvir problema? Tu gosta de coisa difícil? Provavelmente. Você gosta de sentar com uma pessoa e ouvi-la e ajudá-la. Você ama a palavra de Deus. Você gosta de compartilhar a palavra. Agora, se você fala, não, eu sinto que tem vocação pastoral porque eu adoro pegar no microfone e pregar. Eu conto ou vocês contam que 99,99999999999% da vida do pastor é fora do púlpito e fora do microfone. Então, vocação pastoral. Então, Paulo está dizendo, de novo, o escritor dos Hebreus está dizendo isso aqui, que esses pastores cuidam de vocês como se fossem prestar contas a respeito da vida de vocês. Olha lá, obedeçam-lhes. E aqui, gente, quero fazer um parênteses para dizer, a nossa igreja nesse quesito é irrepreensível. Para quem está visitando a gente, pode parecer, pastor Rafael deve estar dando uma pelicada no povo, uma indireta para o povo obedecer mais. Pelo contrário, não conheço igreja mais, vou usar assim, mais menos problemática do que a Rema. Gente, é uma leveza, acho que sobrenatural. Aconteceu um problema, vamos lidar com o problema, senta aqui, vamos resolver. Que isso, mano? Poxa, vacilou de novo, mano. Você está caindo no mesmo pecado, mano. Peraí, não, vamos tratar, Olha, você vai ter que ficar fora dos ministérios, cara. A gente vai ter que cuidar de você pelo menos um aninho aí, até você se recuperar dessa e você se tornar um exemplo de novo para a igreja. Não, vamos ajudar, chega aqui, fulano, vamos ali. Meu Deus, é um pastoreio. Eu vou falar para vocês, pastorear a Rema é um privilégio. Eu vou dizer mais, às vezes eu vejo uns pastores desabafando na internet, que ser pastor é muito difícil, ser pastor, olha, pai, deve ser porque você não é pastor da Rema, só pode ser isso, porque ser pastor da Rema é muito bom. Esse dia eu estava no gabinete, me trouxeram um bombonzinho, no outro dia estou no gabinete, alguém foi lá, trouxe um bolo, pastor, fiz um bolo caseiro, aleluia. Você vê que metade da minha pregação é sobre comida. Senhor, pastor, eu trouxe aqui um voucher da vacaria, aleluia. E assim, gente, seus pastores, e aí, deixa eu me tirar do ensino e colocar principalmente nossos pastores sêniores, pastor Paulo, pastor Eliane, e aproveitar até que eles não estão aqui. Vocês já viram esses homens pedirem uma oferta para eles? Uma vez, vou te contar uma história aqui, vocês não contam o pastor Paulo, que eu contei essa história. Veio um pastor gringo aqui, esse pastor gringo, ele era muito rico, e ele ficou hospedado na casa do meu pai, e ele ficou indignado com o carro que meu pai tinha, que não era um carro ruim não, era um Ford Focus, sedã, daquele mais antigo assim, mas na época não era considerado tão antigo, médio ali, seminovo. E aí ele falou, não, um pastor de uma igreja desse tamanho não pode ter um carro desse. Aí ele indignado, ele foi lá no final do culto, ele falou assim, a gente vai levantar uma oferta para dar um carro para o pastor Paulo. Meu pai morreu de vergonha, né? Se ele fizesse uma coisa um pouco mais exagerada, acho que meu pai subia, pegava o microfone da mão dele e falava, desce. Mas era um pastor muito amável, a gente o ama demais. E aí ele fez esse negócio, fez oferta lá, e aí, vamos dar para o pastor Paulo. Aí meu pai, meu Deus. Aí o pastor foi embora, né? Meu pai foi lá, negociou, ele já estava querendo trocar de carro mesmo, negociou. Mas vamos fazer o seguinte, meu pai foi lá e vendeu o carro dele. O carro dele vendido deu mais valor do que tinha sido o valor da oferta. Ele foi lá e deu o valor do carro dele de oferta para a igreja. Pastor Paulo, meu pai, quando o Senhor colocou no coração dele fundar a igreja aqui em Alcântara, meu pai tinha um apartamento em frente à praia em Caraí. Meu pai era um advogado muito bem sucedido. Meu pai vendeu o apartamento dele e colocou o dinheiro todo na igreja, para começar a igreja aqui em Alcântara.
Se mudou ele, a família, eu era pequeno, aqui para Alcântara, morava, poxa, há 35 anos atrás, Alcântara já não é grande coisa, né, gente? Né? A gente mora aqui, a gente sabe como é que é, já não é, há 35 anos atrás, menos ainda. Meu pai abriu mão não abriu mão, tal. Agora, não é certo você de vez em quando, repito, estou falando do nosso pastor, de vez em quando, pastor Paulo, qual o tamanho da sua blusa? Não, vou comprar uma blusa para o pastor, comprei uma blusa para ele. Alguém está te pedindo uma oferta para não sei, esses dias apareceu um escândalo na internet aí que juntaram a igreja, juntaram dinheiro para pagar a cirurgia de silicone da pastora, da igreja lá. Pastora Bia ali, opa! Amarrado, repreendido. Que loucura! Que loucura! Meu irmão, você está visitando a gente aqui essa noite, você está num negócio desse, você corre, foge disso aí, filho, isso não é igreja não. Que doideira! Agora, uma honra eventual, pastor, vou te levar fala um restaurante bom aí, Vacaria, Lago Sul, lá em Petrópolis, né, mano? Nunca fui, ó. Brincadeiras à parte. Todo membro da Rema tem o telefone dos pastores. Você pode não ter porque você não quer, talvez, porque você nunca salvou. Mas em algum grupo que você está, os pastores da igreja estão. Pastor Paulo, na aula dele no Visão Rema, quem já viu? Quem sabe que eu vou falar agora? Você já sabe, né? Pastor Paulo coloca o número dele. A gente está na 37ª. Acho que é na 37ª turma do Visão Rema, que é nosso curso de membresia. Todas as aulas, toda turma, pastor Paulo coloca o número dele pessoal no quadro. Esse é meu número. E tem que ser assim. Isso é pastoreio. E isso é impagável. Por isso você deve honrar seus pastores. Estar debaixo do discipulado do pastoreio. O discipulado do pastoreio, deixa eu só resumir aqui para ir para o próximo ponto. Não é, às vezes, um discipulado que está ali em cima de você o tempo todo. Oi, querido, como é que você está? Ai, olha, fiquei sabendo que você torceu o pé na escola ontem. Não é isso. Discipulado do pastoreio é ensino. Mas numa emergência, pastor, preciso fazer um gabinete. Pastor, preciso bater um papo com você. Vem, filho, conversa. Abre seu coração. A gente está aqui para isso. Dá glória a Deus. Aleluia. Vamos para o próximo ponto. Pastor, entendi. Eu sou discipulado pelo Espírito Santo, pela palavra, pelos meus pastores, mas também, a nota número 4, eu sou discipulado pela liderança. É o discipulado da liderança. Quando eu digo liderança, eu estou dizendo das figuras de autoridade na sua vida. Pode ser seu pai, sua mãe, são lideranças na sua vida. Pode ser um líder de célula. Pode ser um amigo referência, uma pessoa que é referencial, uma liderança na sua vida. 1 Coríntios 4,17, inclusive a gente estava lendo o 4 no ponto anterior, continuando o 4. No versículo 17 diz, por essa razão, Paulo dizendo para a igreja de Corinto, estou enviando a vocês Timóteo. Paulo está dizendo, eu não dou conta de ir aí, mas eu estou mandando um líder. Estou mandando Timóteo, porque o discipulado do pastoreio não resolve tudo. E repito, não é porque a igreja é grande, igreja pequena, também não deveria ter pastor centralizador. Vamos repreender em nome de Jesus esse negócio do pastor centralizador, que só pode fazer gabinete com ele, que só pode se aconselhar com ele, que tu tem que pedir autorização dele, que se ele não souber, vai dar ruim. Pelo contrário, a gente tem líderes para isso, para crescerem, para discipularem. Paulo está dizendo, vou mandar Timóteo, meu filho amado, fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver, de acordo com o que eu ensino por toda parte e em todas as igrejas. Paulo está dizendo, Timóteo vai ensinar o que eu também, me ajuda, igreja, vai ensinar o que eu também ensino. 18. Agora isso aqui pega, hein? O bicho pega aqui, porque Paulo aqui dá uma bronca na galera. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Paulo está dizendo, eu mando Timóteo, e vocês ficam, mas o pastor não veio.
Como é que é aquele negócio do morde e assopra, né? Primeiro eu assoprei, né? Falei que a nossa igreja naquele ponto é irrepreensível. Mas nesse aqui, às vezes você precisa dessa ajuda, meu irmão. Saber que às vezes o pastor não vai estar no aniversário de 2 anos do seu bisneto. Mas um líder está lá. Um amigo está lá. A igreja se fez presente. Recentemente uma pessoa passou por uma situação difícil, hospitalizado e tal, e aí eu enviei um líder de célula, um casal para cuidar dessa pessoa o tempo todo. Todo dia esse casal de líderes ligava. Todo dia, toda semana eles iam visitá-lo no hospital e tudo acontecendo. Quando a pessoa sai dessa situação, a reclamação dela é: a igreja me abandonou. Gente, mas nós não somos a igreja, o corpo de Cristo? Não. O povo até foi, mas o pastor não foi. Paulo está dizendo, uns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas eu vou, versículo 19, irei em breve, se o Senhor me permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas o poder que eles têm, pois o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. 21, olha a bronca que Paulo dá na igreja de Corinto. O que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e em espírito de mansidão? Paulo está dizendo, escolhe. Então deixa eu dar Deixa eu dar um conselho. Conselho é melhor, né? Você tem líderes, ame seus líderes. Irmão, você não faz ideia do quanto os seus líderes... É por isso que nossa igreja tem células. Nossa igreja não tem células porque é uma metodologia de crescimento. Não. A nossa igreja tem células é porque a gente quer ver o povo amadurecendo, em saúde, sendo liderado e aprendendo a liderar também. E está lá na sua célula. Quem que está lá o tempo todo para você? Não é teu líder? Não é teu líder que te liga? Então, eu não estou nem falando mais dos pastores, não. Chama teu líder para comer uma pizza. Chama teu líder para ir na tua casa, para te conhecer, para conhecer sua família. Honra teu líder também, chega no aniversário do teu líder, monta um grupozinho da célula, sem ele está incluso. Dá um presente, um sapato. Repito, ninguém está te pedindo silicone não, filho. Ninguém está pedindo milhão, não. É um gesto de honra. Um gesto de, poxa, líder, obrigado por tudo que você tem feito aí pela nossa vida. Você não é Jesus, não, mas você representa Jesus para nós. Olha que lindo, que lindo. Tiago, capítulo 5, diz, se tiver alguém entre vós doente, chama os presbíteros, quer dizer, chama a liderança. Deixa ele orar. No nosso caso aqui na igreja, esse é o presbitério. Chama o presbitério para orar por você, para ungir a sua casa, para ungir você, declarar a cura dessa doença. Está lá, o texto é muito claro, né? 1 Timóteo 5, coloca no telão para a gente, versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Vou repetir para ficar bem claro. Não estou puxando sardinha para o pastoreio, não. Estou falando dos líderes que estão aí, ó. Como costuma dizer, no chão de fábrica. É a galera que está cuidando de verdade, a galera que está amando de verdade, passando pepino, passando perrengue. De vez em quando eu encontro um líder aí no corredor. Ih, pastor, ó, fulaninho está me dando um trabalho lá na célula. Eu falei, eu sei, por isso que eu mandei ele para a sua, aleluia. É isso, é pastoreio. É pastoreio mesmo. Semana passada, sentei no final do culto aqui com o Carlos. Carlos que estava dirigindo o culto aqui. Falei, Carlos, tem uma pessoa da sua célula que eu queria que você desse uma atenção especial. Isso aconteceu. Faz assim, faz assado. Aí, Carlos, beleza. Essa semana, Carlos, pastor, tá tudo dando certo. Tenho feito aquele acompanhamento que você falou. Uma coisa linda. Que coisa maravilhosa. Não é pirâmide, não é método de crescimento, não é a expansão, do que expansão nada. É você saudável em Cristo Jesus, sendo cuidado, sendo discipulado. Diga amém. Aí, versículo, os presbíteros que lideram, versículo 17, a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Meu Deus. Eu tenho mais texto para ler, mas eu vou poupar por conta do nosso tempo. Esse é o discipulado da liderança. Vamos lembrar os pontos de hoje? Primeiro, a gente é discipulado. Me ajuda, igreja. É discipulado pelo Espírito. Também discipulado pela
palavra. Também existe o discipulado e também o discipulado da liderança. Olha quantas camadas. Eu penso que são camadas de segurança. Às vezes uma pessoa que te discipula, te ajuda, falha. Aí você cai em outra rede de segurança. Falhou outra, tem outra rede. Para você nunca parar de crescer na fé. Para você nunca parar a sua jornada de maturidade na fé. Em quarto lugar, existe esse aqui eu amo, tá? Esse aqui é meu xodózinho. Dos 6 que a gente fala hoje aqui, esse aqui é meu xodózinho. Dos 6 não, né? Quinto lugar que eu já estou, né? Quinto lugar. Esse aqui é meu xodózinho. Anota, por favor. Discipulado dos amigos. Quem aqui olha para trás hoje e você vê algumas decisões que você só tomou acertadas na vida? Porque não foi pastor que te aconselhou, nem foi uma oração que resolveu, mas foi o conselho de um bom amigo que te tirou daquela furada ou que te colocou dentro daquela oportunidade. Entende? Quer dizer, às vezes a pessoa está reclamando, ai pastor, eu não sou discipulado. Se você tem todos esses discipulados, do que você está reclamando, meu irmão? Você tem amigos com quem você pode contar de verdade? Esses dias recebi uma pessoa que foi confessar para mim uma questão pesada, a questão de adultério. Sabe qual foi a história contada? Pastor, só estou vindo aqui conversar com você, porque fulano descobriu. E fulano me disse, te dou 1 semana para contar para sua esposa ou para o seu pastor. Se você não contar, eu conto. O nome disso é não, amigo de verdade. Porque olha só, pastor, então me ensina, pastor, porque eu não sei então a diferença de fofoca, então não. O que é fofoca? Qual a diferença de fofoca para... Fofoca é quando você conta para quem não pode resolver. Se você está contando para uma pessoa que não pode resolver o problema, rapaz, você viu? O ministério do fulano parou, né? Estagnou. Já era. Já era, né? É terrível, né? Terrível. Deus põe, mas Deus tira também. Deus tira também. Deus se opõe aos soberbos. Tá soberbo. A pergunta que você tem que fazer depois de um comentário é: resolveu o quê? Nada. Fofoca. Fofoca. Agora, se você fala para a pessoa assim, ó, deixa eu pregar para os adolescentes. Se tiver um adolescente aqui agora, vou contar para tua mãe. O que significa eu vou contar para tua mãe? Eu vou contar para quem? Resolve. Contar para a mãe do seu amigo não é fofoca. É para quem resolve. Agora, dá oportunidade, é claro, né? Meu irmão, olha só, você está indo por um caminho errado. Quero te ajudar, estou contigo. Mas eu sou tão teu amigo, que eu sou capaz de abrir mão da nossa amizade para te dar o conselho verdadeiro, do que manter uma amizade só de aparência. Então é o seguinte, você não quer, vou te dar um prazo, te dou 30 dias, conversa com tua esposa, confessa teu pecado. Se você não conversar com ela, eu vou conversar. Você não tem o direito de entrar na minha vida desse jeito. Você já me deu esse direito quando se tornou meu amigo. Se está arrependido, sinto muito, não tem como voltar atrás. Eu vou provar para você o que é ser um amigo de verdade. Tu vê o teu amigo na fé postando uma besteira na internet, você não encaminha para alguém, você fala com ele. Meu irmão, que isso, cara? Não convém um crente postar essas paradas, não. Esses dias, ai meu Deus, menino, neném, que não sei o quê, não vou falar o quê. Fui lá no cara e falei, mano, no privado, mano, não convém não, não convém. Falei como amigo até. Aí ele, não, mano, você tá certo, valeu, tirei. Semana retrasada eu fui fazer, a gente teve uma roda de pastores, amigos, todos pastores jovens. Estava eu, Pedro Vux da Atitude, pastor Felipe Campos pastor Felipe José da igreja de Campo dos Afonso, PIB de Campo dos Afonso. Estava o pessoal da CB Rio, igrejas
muito conceituados, assim, a gente batendo papo entre pastores jovens, assim. Cara, a gente teve um debate danado sobre em que momento você deve batizar a pessoa, não. Aí eu falando, meu irmão, mas o cara está em pecado, você vai batizar o cara. Não, mas olha só, o pecado pode ser. E a gente confrontando um ao outro, sabe, alfinetando um. E aquela amizade, seguindo o que a Bíblia diz, como ferro afia o ferro, um amigo aperfeiçoa o outro. Como eu sempre digo, fala para o seu irmão do seu lado, eu não te amolo, eu te afio. Que gostoso é ter um amigo de verdade desse jeito. Tiago capítulo 5, versículo 19 diz, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, quer dizer, não é um pastor, é alguém entre vós. Se alguém entre vós o converter, for lá atrás dele, mano, que isso? Sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Eclesiastes 4, é melhor serem dois do que um. Você conhece o texto. Porque se alguém se levantar contra os dois podem resistir. Se alguém se levantar contra o seu amigo, é você que defende. O cara vem falar mal do teu amigo, você... né? Terrível, né? Poxa. 1 João 2, versículo 9. Esse aqui é meu texto predileto nesse assunto. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, viu? Me ama. Se me odiar, está nas trevas, né? 10. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há motivo para tropeço. Esse versículo aqui é de interpretação muito complexa, porque olha só. Tropeço na Bíblia geralmente se refere a tropeço, pecado. Andar na luz geralmente se refere a santidade. Então a palavra está dizendo, aquele que ama seu irmão permanece na luz, ou seja, vive em santidade. E nele não há motivo para pecar. É esquisito, porque parece que João está dizendo, está correlacionando tua capacidade de amar o irmão que está do seu lado, diretamente ligada, é diretamente proporcional à sua capacidade de se santificar. Aliás, Jesus orou isso na oração sacerdotal dele, ele disse assim, dos discípulos, é por eles que me santifico. Quer dizer, eu me santifico em prol deles. Por que João relacionou tua capacidade de se manter em santidade com a sua capacidade de amar seu irmão? Vou te ajudar a entender. Meu pai, ele dá um exemplo fenomenal. Ele diz que, como a palavra de Deus diz que somos uma fonte, meu pai dá o exemplo do poço. O que é um poço? Poço é uma fonte, uma nascente lá, mas que tem um recipiente também, acumula. É como juntar uma nascente com uma cisterna, é um poço. Esse poço, se ele tem essa altura de água, se você tirar 10 litros, vai ficar mais vazio? Não, porque a nascente lá de dentro vai continuar jorrando e vai continuar mantendo o mesmo nível. Quer dizer, o crente, quando ele doa, não doa de si mesmo. Cuidado com essas ideias por aí. Ai, fui orar pelo fulano, cheguei a ficar cansado, fiquei até gripado. De tanto que... Filho, só quem pode dizer, de mim saiu virtude, é Jesus. De mim saiu virtude, é Jesus. Nós não ministramos de nós mesmos, ministramos de uma fonte inesgotável. Então, você pode até sentir o peso da batalha espiritual, da guerra espiritual que está acontecendo naquele momento por aquela vida, ok. Mas ir para casa, nossa, eu orei muito, eu dei muito. Não, você não deu de si, então aquele poço continua na mesma profundidade. E aí, pastor, e se eu não tirar a água? A água desce, sobe? Não, fica no mesmo nível. Só que se você demorar muito para tirar a água, se você crente há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não está dando da sua água, em breve essa água vai ficar podre, fétida. Amém? Vocês estão zoando no talkback aí não, né?
Como diria o escritor, como diria Paulo, a igreja de Corinto, quereis que eu vá com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Ai, meu Deus. Onde estava, gente? Hã? Vocês estão ligados, né? Junto ao poço estava eu. Eu só tô. Esse poço vai começar a ter uma água podre, fétida, cheia de doença, cheia de lodo, mas ainda vai ter o mesmo nível. É por isso que tem muito crente velho na fé, carrancudo, legalista, religioso, que já não compartilha a pregação com ninguém, já não prega para os amigos, já não é exemplo no local de trabalho, já não é exemplo para a família. A água dentro dele é fétida, mas ele ainda finge estar no mesmo nível. Porque aparentemente a água dele, ele ainda é um crente cheio, mas é cheio de uma água velha. Pastor, o que isso tem a ver com esse texto? Te explico. Toda vez que você tira um pouco do seu poço e derrama na vida do seu irmão, a fonte te enche de novo. Então o que João está dizendo é, filho, se você for capaz de ajudar seus irmãos na fé, esse processo de ser enchido e reenchido várias vezes, vai renovando a sua fé, de maneira que até a sua santidade é ajudada. É igual pai, quando você se torna pai pela primeira vez, você para de fazer um monte de coisa que você fazia. Você passa a ter mais responsabilidade, você dirige mais devagar no trânsito, você fica um cara mais calmo. Eu conheço gente que veio para a igreja depois que teve filho, que falou, pastor, estava vivendo aí a vida mais ou menos, né, mas eu quero que meu filho seja criado na igreja. Aí ele veio para a igreja. Então você, quando tem alguém para cuidar, até você muda. Imagina, todo mundo já passou por isso. Você estava desanimado na fé, 2 semanas sem ir na igreja, estava até já cansado de Jesus, das coisas. Aí você encontra um crente que está pior. 2 meses sem ir na igreja, o cara está mais desanimado que você, mais deprê do que você. E aí antes que você pudesse desabafar, ele desabafa primeiro. Poxa, mano, tô desanimado, tô cansado desse negócio de igreja. E aí você, não, querido, vem cá, Cleito. Não, mano, não fica assim. Olha, não, Deus tem um plano na sua vida. Olha só, deixa eu fazer uma oração por você aqui agora. Deus abençoa meu irmão. Fortalece meu irmão, Senhor. Ajuda ele. Você estava arrebentado, não estava? Mas aí você começa a tirar um pouquinho daquela água que tem na sua e dá para dele. Deus, ajuda meu irmão, fortalece ele, Senhor. Que em nome de Jesus ele seja fortalecido. Tira esse negócio de desistir da mente dele, para que ele seja fortalecido no Senhor. Ó, mano, quero te ver domingo no culto, hein? Tamo junto. Você não ia no culto domingo. Você não ia no culto domingo. Mas você falou, ó, quero te ver domingo, hein? Ele sai dali edificado. E você? Mais ainda. Você sai dali. Pastor Paulo, tem alguém para pregar domingo? Se não tiver, pode me colocar na escala. Você estava um trapo, mas só de... Quando você estiver desanimado, já passou por um momento de desânimo na fé, me faz um favor, pega seu celular, acha outro crente desanimado. Por favor. Depois dessa palavra, obedece seu pastor. Você está desanimado, você acha outro crente desanimado no WhatsApp. Você vai mandar um áudio para ele falando assim, mano, estou te mandando uma mensagem, tem que ser verdade, não pode ser mentira, tá? Porque eu tenho sentido sua falta na igreja. Quero dizer que você é um cara muito importante. Que o Senhor tem um plano na sua vida, quer te usar para ganhar sua família, para fazer a diferença. E se você estiver passando por uma fase difícil, eu estou aqui para te ajudar. Ele vai te mandar um textão dizendo, poxa, mano, eu estava orando e eu disse, Jesus, se o Senhor ainda tem um plano para minha vida, manda alguém mandar mensagem para mim. Aí você vai falar, é isso. Conta comigo, meu irmão. Por isso que João fala, aquele que ama seu irmão permanece na luz. Não tem como, mano. Como é que você vai se afastar? Como é que você vai se enfraquecer se você está cuidando de um monte de gente? Não estou nem falando de você ter um cargo, não. Lembra que eu estou falando aqui do discipulado dos amigos. É amigo que vai te ajudar na fé. Agora eu vou te dar uma dica. Seja intencional com o tipo de amizade que você quer ter perto de você. Falei para você comprar a camisa para o pastor, não falei? Falei para você dar uma honra para o seu líder, mas honra seus amigos também. Dá um presente para um amigo seu, dá um chocolate que seja. Aí, mano, comprei um chocolate para você.
Por quê? Porque eu prezo pela sua amizade. Leva um amigo seu para almoçar, um PF. Não precisa ser no Lago Sul, não. Nem o pastor precisa ser no Lago Sul. Nada que um bife acebolado com batata frita não resolva. Ou melhor, quer fazer o teste hoje ainda? Quem aqui, a pessoa que está do seu lado, é um grande amigo? Paga um hambúrguer para ele hoje aqui. Mano. Paga um hambúrguer para ele. Paga um hambúrguer para ele. Isso é amizade de verdade? E por fim, a sexta camada de discipulado. E é a camada que a maioria dos crentes às vezes não tem, e está tudo bem não ter, que é o discipulado pessoal. Não estou dizendo que não deve procurar, procura por um discipulador, claro que procura. Mas se você já é bem discipulado pelo Espírito Santo, pela palavra, pelos seus pastores, pela sua liderança e pelos seus amigos, você também não precisa ficar chorando, meu irmão. Você também não precisa dizer, porque ninguém nessa igreja quer me cuidar, quer discipular de mim. Não, filho. Mas se Deus te dá o privilégio, a alegria de ter alguém com quem contar, uma pessoa que você vai poder contar com ele na alegria e na tristeza. Vou dar só um exemplo. Eu estava presente quando o Vinícius compartilhou comigo que ele e sua esposa tinham um diagnóstico que os impedia de ter filhos. Mas eu também fui um dos primeiros a receber a informação de que eles estavam grávidos esperando um filho. Alegria, esse é um privilégio do discipulado ali pertinho. Outro exemplo, Sacramento, nosso querido baterista aqui, já foi líder dos nossos jovens. Eu fui a primeira pessoa para quem ele ligou quando a filhinha dele veio a falecer. E eu fui a primeira pessoa a chegar no hospital. Eu cheguei para minha esposa e falei, amor, eu preciso dar um jeitinho, peguei o carro. Porque a gente teve um discipulado diferente. Pastor, eu também quero. Ok. Talvez não vai ser o pastor que vai ter esse tipo. É uma coisa até sobrenatural esse tipo de conexão. Você concorda comigo? Uma conexão íntima ali. A palavra de Deus diz que Paulo, se você quiser anotar a referência, Atos 13, versículo... Atos 16, versículo 3. Meninos, pode segurar um pouquinho a fumaça aí, hein? A Shekinah já encheu o templo já, tá? Atos 16, 3 diz que Paulo circuncidou Timóteo. Timóteo já era homem adulto. Não quero ficar fazendo encenações esdrúxulas aqui. Amém, gente? Mas você sabe o que é circuncisão. Paulo circuncidou Timóteo com as próprias mãos. Que tipo de intimidade é essa? Ok? Ok? Então, Paulo se considerava pai de Timóteo mesmo. Era um discipulado diferente, era muito íntimo. Tá? Eu não preciso ficar explicando os limites não, né, gente? Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Ninguém vai circuncidar ninguém aqui, diga amém. Diga ufa. Provérbios 17 diz, o amigo ama em todo tempo, mas na angústia ele se transforma em um irmão. É diferente aquilo ali. É diferente. Filemão, a carta de Paulo Filemão para mim é a melhor história para descrever isso. Eu leio aqui agora Filemão, faço um comentário no final, a gente encerra essa palavra de hoje. Quem está sendo abençoado por essa palavra de hoje? Amém? Como eu disse, era uma palavra de ensino. Isso aqui, gente, vai alinhar nossa igreja com a questão de discipulado. Parar com esse negócio de, meu discipulador não me ligou. Meu Deus, filhão, você tem um telefone direto para colo de papai. Acabou. Ok, vamos procurar uma pessoa. Ok. Pastor, e tem essa também. Às vezes tem até a questão da necessidade. Pastor, eu estou saindo do vício. Então você precisa de alguém com você em cima ali. Você tem que ter, aliás, todo crente tinha que ter o tal do telefone de emergência. Já viajou de avião? Os caras pedem um telefone de emergência. O que é o telefone de emergência? Se cair, para quem a gente liga. Você tem um número desse que se você cair, para quem você liga? Ou melhor, para quase cair,
Você ligar para fulano, aí vai ligar, por exemplo, o pastor Paulo, não consegui falar, pode ser que aconteça. Liguei para o meu líder de célula, não consegui falar, pode ser que aconteça. Liguei para um amigo, não consegui, mas eu liguei para fulano, eu tenho 4 números lá de emergência. Fulano, ó, eu vou chutar o balde. Eu já estou aqui, ó, já estou com a mala pronta, eu vou sair de casa. Não, mano, peraí. Rafael, eu já fui na casa de gente que me ligou dizendo isso. Pastor, vou sair de casa. Pastor, deu ruim. Eu falo, você consegue esperar 5 minutos antes de acabar com o seu casamento e fazer a maior burrada da sua vida? Você consegue esperar 5? Consigo, pastor. Então estou chegando aí. E aí quando eu cheguei lá, pela graça, misericórdia do Senhor, não era só eu chegando, mas era um pelotão de anjos, era o Espírito Santo chegando naquela casa para trazer restauração, conciliação daquela família. Não foi uma, nem 2, nem 3 vezes. Então tem que ter um telefone de emergência ali. Deixa eu só dar o contexto, e aí eu fecho aqui. Paulo estava preso, e ele conhece um outro preso chamado Onésimo. Onésimo se converte através da pregação de Paulo dentro da cadeia. Quando Onésimo foi ser liberto, Paulo ainda estava preso. E Onésimo falou para Paulo, estou preocupado, porque se eu voltar para minha cidade, tem um cara lá que eu tenho uma dívida com ele. O nome dele é Filemão. Por quê? Eu era escravo dele e fugi dele. Só para você entender, a escravidão da Bíblia não é a mesma da colonizadora, ok? A escravidão bíblica geralmente se dava por dívida, como aquela viúva do profeta em 2 Reis 18, se eu não me engano, que o marido dela deixou uma dívida, os filhos seriam escravos para pagar a dívida. Ou como Jacó teve que trabalhar 7 anos de graça, como um escravo, como um servo, para poder casar com Raquel. 7 anos Lia, 7 anos Raquel. Então, provavelmente o que aconteceu é que Onésimo tinha uma dívida com Filemão, e não podendo pagar, servia-lhe de graça, mas fugiu, deixando uma dívida a ser paga. E Onésimo falou, Paulo, se eu voltar, Filemão me mata. E aí, por coincidência, e dá para ver bem isso no texto, Paulo, gente, mas Filemão é meu amigo. Aliás, Filemão também é meu discípulo na fé. Então faz o seguinte, Onésimo, leva essa carta para Filemão, porque Filemão vai te perdoar. Olha a carta que Paulo escreve para Filemão, pedindo para Filemão perdoar Onésimo. Olha como o discipulado da amizade fez diferença na vida deles aqui. Por isso, versículo 8, Filemão 1:8. Mesmo tendo em Cristo plena liberdade de mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Paulo aqui, né? Eu podendo te mandar, Filemão, perdoar Onésimo, eu estou te pedindo. Versículo 10. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. É um discípulo. Versículo 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como um irmão amado. Veja como a Bíblia é tão linda, a palavra de Deus é maravilhosa, libertadora. Olha Paulo dizendo, você não é mais para ter escravo não, Filemão, porque esse cara é um irmão seu, perdoa a dívida dele. Olha como a amizade aqui, esse discipulado bonito. Versículo 16, final, para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, tanto como cristão. 17, assim, se você me considera companheiro na fé, olha a pressão que Paulo bota, se eu sou teu irmão na fé, faz o que eu estou falando, receba-o como se estivesse recebendo a mim, e se ele prejudicou em alguma coisa, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu vou orar para Deus colocar um discipulador assim na sua vida, hein? Põe na minha conta. Eu estou falando de dinheiro, estou falando de bancar o seu BO. Esses dias um irmão passando por um grande problema, várias pessoas se levantaram contra ele com razão, porque ele deu mole mesmo. E aí um amigo se juntou e falou assim, faz o seguinte, agora os caras quando vierem te procurar, dá meu número, é comigo que eles vão falar. Que bonito isso. Isso é discipulado de verdade. Então, filho,
vou fechar minha palavra aqui. Você é discipulado, vamos lembrar? Número 1. Vamos lá? Vamos lá, de novo, te dar uma chance. Número 1, pelo Espírito Santo. Número 2, tão importante quanto? Pela palavra. Número 3, pelo seu pastoreio. Número 4, pela sua liderança. Número 5, pelos seus amigos. E número 6, é o que eu falei aqui, um discipulado pessoal, que é construído com o tempo. Não dá para você chegar para alguém, quer ser meu discipulador? Você nunca conversou com ele. Desenvolve uma amizade, desenvolve um acesso. Está ali. Pastor Rafa, tem um problema. Qual o problema, filho? Meu problema não é discipulado, pastor. Meu problema é que eu estou longe de Jesus. Aí é outra coisa. Aí é uma coisa que lá em cima, primeiro você precisa ser discipulado pelo Espírito Santo. O texto que a gente leu diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente vai louvar o Senhor, vou orar aqui agora, mas quem sabe essa é a sua noite de voltar para Jesus. Quem sabe é a noite de você tomar uma decisão e falar: Jesus, estou aqui, quero voltar para os seus braços, quero fazer uma aliança. Hoje a palavra foi de ensino, mas você sabe quando Deus está falando com você. Você sabe quando você está num ambiente onde a presença de Deus está naquele lugar, e Deus está aqui essa noite. Toca o ombro de quem está do seu lado e fala: Deus está aqui essa noite. Quem recebe essa palavra, vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos louvar com alegria. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar. Levanta suas mãos, vamos lá. Mas eu Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. fala isso mais uma vez. E as lutas Vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. vamos cantar isso mais uma vez. Só a igreja de mãos levantadas. E as lutas, e as lutas. Aleluia. Não vou desistir.
levantadas, vamos declarar: distante, distante de ti, Senhor. Escuta o meu clamor. Fala pra ele: distante, distante de ti, Senhor. Não vale a pena. Mas que o ar que eu respiro, preciso. Vamos experimentar por uns minutinhos o que é o discipulado dos amigos, a intercessão dos amigos. Coloca a mão no ombro do amigo que está do seu lado. Queria que você intercedesse por esse irmão, por essa irmã agora. Ninguém sozinho. Se no lugar que você está não tem ninguém do seu lado, dá um passinho para a direita, para a esquerda. Se você precisar atravessar o corredor, atravessa o corredor. Mas coloca a mão no ombro de alguém. Se você não conhece, pede licença. Deus, ajuda meu irmão. Senhor, deixa eu compartilhar um pouquinho da água da minha fonte com meu irmão. Fortalece ele na fé, Senhor. Se ele está precisando retornar para os seus caminhos, quem sabe essa é a noite, Senhor. Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se meu irmão está andando por caminhos tenebrosos, tem pessoas aqui essa noite que precisam ser curadas das feridas geradas pela própria igreja. Gente da igreja que te machucou, seja curado justamente por gente da igreja agora também. Espírito Santo de Deus, seja renovado essa noite, seja fortalecido essa noite, seja confrontado naquilo que você precisa mudar essa noite. Seja sacudido pelo Espírito Santo de Deus, através da oração do seu irmão. Se você essa noite tem uma palavra profética para liberar para algum irmão, você pode fazer isso agora. Se enquanto você orava o Espírito Santo falou algo no seu coração, você pode falar: irmão, enquanto eu estava orando por você, o Espírito Santo me falou isso, isso e isso. Tem palavra, mas também tem presença. Tem ensino, mas também tem azeite. Tem bálsamo em Gileade. Tem cura disponível para você, filho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, meu fardo é suave, meu jugo é leve. Seus olhos um minuto. Eu quero fazer uma oração. Pode continuar do jeito que você está, abraçando seu irmão ainda. Continua assim do jeito que você está. Só abre seus olhos um minuto. Se hoje você está aqui essa noite, quem sabe você está visitando a gente, quem sabe você já é um frequentador assíduo da igreja, eu não sei. Quem sabe você já até tem a nomenclatura de crente, mas você tem dúvidas a respeito da tua salvação. Ou você está caminhando longe do Evangelho. É necessário muita coragem para admitir: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso
do Senhor Jesus. Eu preciso abandonar minha vida de pecado, eu preciso abandonar as coisas, eu preciso abandonar minha velha vida e entregar minha vida nas mãos do dono da minha vida, do meu rei, do meu dono. Você quer voltar para Jesus hoje, filho? Enquanto o nosso ministério vai cantar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer e eu quero te dar um abraço. Você precisa voltar para Jesus hoje, fazer uma aliança com Jesus. Quem sabe esse irmão que orou por você agora pode te ajudar. Então todo mundo agora ajuda alguém e pergunta para esse irmão: você precisa voltar para Jesus, meu irmão? Você precisa entregar a sua vida? Eu vou lá com você. Vem cá me dar um abraço. Vem cá, filho. Se é verdade o que você está, é verdade o que você está cantando, que distante dele você não viver, você não pode viver longe dele. É verdade o que você está cantando para ele. Vem cá, filho. Vem cá, filha. Está na hora, filho. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Tem mais gente. Vem cá, filho. Vem cá, filha. Corre aqui, corre aqui. Aleluia. O Espírito Santo está te trazendo de volta para casa. Está na hora, filho. Está na hora, filha. Está na hora de voltar. Está na hora de se entregar de uma vez por todas. É ou não é verdade? Tem mais gente para vir. Vem cá, filho. Pode vir, filho. Procuram me cegar. Tá mais que na hora, filho. Tá mais que na hora, filho. Se é você, filho, pastor, como é que eu sei se sou eu ou se não sou eu? O Espírito Santo está te incomodando aí agora. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu estou indeciso. Deixa eu te dizer, estar indeciso é a maior prova de que Deus já está falando com você. Porque se Deus não estivesse falando com você, sua carne sozinha jamais iria querer isso. O que está acontecendo com você agora é que Deus está te convidando, mas sua carne está resistindo. Minha pergunta é: até quando você vai deixar a sua carne dominar as decisões da sua vida? Se rende, filho. Se é você, corre para cá. Mais uma vez, deixa eu pedir para toda a igreja. Pergunta para quem está do seu lado aí, pergunta para quem está perto de você: ei, você precisa tomar essa decisão, deixa eu te ajudar, deixa eu ir lá com você, dá um abraço nele, dá um abraço nela, traz ele aqui. Às vezes é o que eu falei sobre o discipulado do amigo. Às vezes a gente precisa de um amigo, filho. Às vezes a gente precisa de um amigo para, como eu disse, bancar o BO junto com a gente. Quem sabe é seu marido, quem sabe é sua esposa que está aí, fala: vamos lá, amor, vamos tomar uma decisão diante do Senhor Jesus. Distante dele a gente não pode viver. É o que eu falei, se essa canção é verdade, meu irmão, está na hora de você vir. Distante de ti, Senhor. Eu já vou orar, mas vem cá, filho. Vem cá, filha. Eu estou insistindo um pouquinho, porque vale a pena insistir na sua vida. Vamos lá, igreja. É noite de salvação, é noite de salvação. Está na hora, filho.
Vamos orar pelos nossos irmãos aqui na frente. A igreja estende as mãos aqui para frente. Senhor Jesus, muito obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui, pela obra que o Senhor está fazendo. Existem obras que só o Espírito Santo pode fazer. Essa é uma delas. Só o Espírito Santo podia fazer isso. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, porque essa noite é noite de reconciliação, é noite de salvação, é noite de regeneração, é noite de justificação. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu queria que você que está aqui na frente repetisse uma oração comigo. A igreja toda vai repetir para te ajudar. Mas essa oração é muito importante, porque é você reconhecendo com sua boca quem é o dono da sua vida, quem governa sobre sua vida, que é Jesus. Repete comigo, todo mundo. Senhor Jesus, essa noite eu paro de fugir da tua presença e eu me rendo de uma vez por todas à tua vontade. Me perdoa os meus pecados e por ter fugido de ti. Hoje eu te reconheço como meu dono, como meu Senhor e Salvador. Por favor, Senhor, habita no meu coração, me transforma de dentro para fora, porque de agora em diante eu te servirei todos os dias da minha vida, para sempre. É para sempre, para sempre, para sempre. É isso. Seja bem-vindo à família de Deus, meu irmão. Seja bem-vindo à casa do Pai. Vamos lá, igreja. Eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Quem está muito feliz de ter estado no culto de hoje? Quem aqui ainda sente no coração que a pessoa do seu lado vai pagar aquele hambúrguer que ele prometeu? Eu sinto, testificou, né? Ó, no final ali a gente tem um hambúrguer maravilhoso, artesanal, smash, tem açaí. Tira um tempo ali no Totó, vai tirar um tempo em família aqui. A gente tem uma multidão esperando para o nosso culto das 7h30, são 7h22. Quer dizer que eu tenho 8 minutos para começar o próximo culto. Então eu vou pedir a ajuda dos irmãos para a gente adiantar ali. Mas valeu a pena, não valeu? Valeu a pena. Vamos orar? Levanta suas mãos comigo. Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa noite tão maravilhosa. Pai, obrigado por cada irmão que está aqui. Quero abençoar cada família aqui representada, Senhor. Deus, essa semana que começa agora, essa semana vai ser uma semana de encontro com a Tua palavra e com a Tua presença. Vai ser uma semana de desafios, mas também de vitórias. Teu nome vai ser honrado na vida de cada irmão aqui, na vida de cada irmã aqui. A gente vai fazer a diferença. Nós queremos abençoar cada uma das nossas quase 100 células aqui na igreja, Pai, que durante essa semana vão compartilhar essa palavra nos 4 cantos dessa cidade.